Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. E hoje eu tenho um convite especial para vocês, tá bom? Na verdade é o meu amigo Jefferson que ele tem um convite, porque ele criou um grupo no WhatsApp do estudo do Vem Segue, tá bom? E esse estudo ele é feito às 5h20 da manhã, começa a aula ali, tá bom? No grupo do WhatsApp ali, ele coloca a designação do que vai ser a aula no dia seguinte. A gente pode estudar as escrituras e no outro dia a gente vai estar ali debatendo, né, os assuntos ali que estão no manual, que está dentro da escritura ali. Eu estou gostando da aula lá com ele, tá bom? E aí ele pediu para me convidar demais pessoas aí, então vocês estão convidados, vocês que gostam de acordar cedo aí, 5h20 começa a aula. Bom, eu vou deixar o link aqui para entrar no grupo, tá bom? Aqui na descrição do meu vídeo. E lá no grupo ele põe o link da aula, que é feita pelo Zoom, tá bom? Então é pelo Zoom que é essa aula, às 5h20 da manhã e termina às 6 horas da manhã. Tá bom? Sintam-se aí extremamente bem-vindos a participar dessa aula. Eu tenho participado lá com ele e tenho gostado, tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje que eu vou compartilhar com vocês. É quando Enoque, né, ele foi chamado ali como profeta e ele estava viajando e indo para uma cidade para pregar o evangelho ali. E ali ele começa o trabalho de pregação do evangelho, a qual nós chamamos também, ele estava pregando o que? O plano de salvação. O plano de salvação, ele tem vários nomes, tá bom? Ele tem aí o plano, nome de plano de salvação, plano de redenção, plano de misericórdia, plano de nosso Deus, assim mencionado nas escrituras. E entre os nomes aí, né, são vários, eu gosto muito do nome que é dito ali, o plano de felicidade. Eu gosto muito de imaginar o plano assim, como o plano de felicidade, tá bom? E hoje eu vou compartilhar com vocês a maneira que Enoque ele compartilhou sobre esse plano de felicidade. Existe pelo menos, né, que eu conheço, umas 3 maneiras de explicar o plano de felicidade. Bom, uma das mais comuns aí, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, é quando os missionários faziam lá sobre os graus de glórias, né? Eles apresentavam o plano em nossa época agora, como primeiramente nós no primeiro estado com Deus. Aí Deus ele fez um plano porque nós estávamos lá vivendo com Deus, mas nós não éramos exatamente igual a Deus, né? Por exemplo, nós não tínhamos um corpo físico. Então nesse plano Deus ele fez para que nós viéssemos aqui na Terra e ganhasse esse corpo físico, tá bom? Mas junto com esse plano também teria 2 efeitos, que é o efeito da queda, né? Que entra no mundo aí a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. A morte física é a morte do corpo mesmo, tá bom? E esses 2 obstáculos nos impedem de voltar à presença de Deus. Então, por meio da queda que veio esses 2 obstáculos. Então Jesus Cristo também vem à Terra e ele rompe, né? Ele vence esses 2 obstáculos, tanto da morte física como da morte espiritual. A morte espiritual, o que causa, né, esse afastamento da presença de Deus? É o pecado. Então Jesus Cristo vem e paga pelos nossos pecados. Então, mediante a gente fazer convênios com Deus, tá bom? E guardar os mandamentos, a gente pode voltar a viver com Deus, né? Ser salvo dessa segunda morte, que é a morte espiritual, viver afastado da presença de Deus. A morte física, Cristo, por ter ressuscitado, todas as pessoas vão ressuscitar. Então tem essa parte do plano, né? Quando nós vem aqui para a Terra, passa por um véu do esquecimento ali, nós não lembramos de nossa vida anterior com Deus. Muito importante isso para que nós possamos demonstrar a nossa fé no plano e fazer nossas escolhas, tá bom? Bom, depois disso tem várias coisas aqui no plano, eu estou só fazendo um resumo, até chegar ao julgamento final ali, na qual é dito ali para qual reino nós vamos, se é o reino celestial, terrestrial ou reino celestial, onde habitam Deus e Jesus Cristo, tá bom? Então, basicamente nós conhecemos essa parte do plano e Enoque ele compartilha esse plano de uma maneira diferente também, que nós conhecemos como explicar o plano de salvação como os 3 pilares, não sei se você já ouviu falar. Então os 3 pilares significam o quê? O primeiro pilar é a criação, tá bom? A criação do mundo, todas as coisas necessárias ali para
para levar efeito a esse plano. O segundo pilar, né, do plano seria a queda, né, como a queda de Adão e Eva aí, então tem que ter a queda também. E o terceiro pilar é a expiação de Jesus Cristo, que tira, né, o efeito da queda ali do pecado e também vence, né, a morte física, tá bom? Para nós voltarmos à presença de Deus. E tem mais uma maneira de compartilhar esse plano, eu vou ver se eu trago essa semana aqui para vocês. É muito importante nós ficarmos sabendo as maneiras de compartilhar o plano para abrir a nossa visão. Por exemplo, por que é importante você saber sobre o plano de salvação? O que isso muda na sua vida, né? Bom, é porque você vai saber o propósito da vida, né? E isso vai influenciar nas suas decisões. Você vai saber de onde você veio, por que você está aqui nessa terra, que é o propósito da vida, né? E para onde vamos depois dessa vida. Então, o plano de Deus, o plano de felicidade explica isso. E aqui eu quero compartilhar com vocês 3 versículos de Enoque, ele ensinando o povo, e eu gostaria que vocês pudessem observar esses 3 pilares que ele está explicando o plano, tá bom? Então ele explica ali a criação, explica a queda e explica sobre a expiação de Jesus Cristo. Vamos observar com esse olhar aqui esses versículos que eu vou compartilhar. Então, o primeiro versículo que eu vou ler é Moisés, capítulo 6, versículo 44. Ele diz assim, né, ensinando ao povo. E os céus ele fez. Ele está se referindo a Deus, né? Que ele fez os céus e a terra é o escapelo de seus pés. E a fundação dela é sua. E eis que ele estabeleceu e trouxe a hoste dos homens para a sua face. Então aqui ele explica que Deus ele fez a terra, tá bom? Que é o escapelo do pé de Deus, né? É onde Deus domina aqui. E o que acontece? Ele falou, com essa terra ele trouxe a hoste dos homens. Então, por meio da queda, né, trouxe toda a humanidade para viver aqui nessa terra e passar por essas experiências. Então, a primeira coisa que ele explicou aqui foi a criação. Então, a segunda parte, né, que seria o segundo pilar, ele explica lá no versículo 45, dizendo assim, ó, e a morte veio sobre nossos pais, não obstante nós o conhecemos, e não podemos negar. Até o primeiro de todos conhecemos, sim, Adão. Interessante aqui que Enoque está falando que não dá para negar, né, que nós viemos à Terra. Ele está falando na época dele ali, ele falou, até o primeiro de nós conhecemos, no caso Adão. Vocês não sabem, Enoque, ele nasceu ali aproximadamente 500 anos depois de Adão. Né? Adão ele vai viver até 930 anos ali. Tá bom? Então Enoque ele nasce 500 anos depois de Adão, com 65 anos ali ele é chamado como um profeta, um servo do Senhor. Começa então a pregar nessa cidade, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Ele vai pregar nessa cidade por um período de 300 anos, até a cidade se tornar santa ali, né, ser santificada e ser levada ao céu. Bom, então, mas é interessante saber que na mesma época em que Enoque ele estava pregando numa cidade, é importante dizer que nesses versículos para cima aqui fala sobre a genealogia, mas é a genealogia aqui dos patriarcas, dos profetas, tá bom? Muitas e muitas pessoas já estavam se espalhando pela terra, inclusive, né, que nem Enoque estava compartilhando aqui, já era 565 anos depois, né, de Adão ali. Então tinha gente que havia nascido neto, bisneto, que estava em outra terra e não conhecia Adão. Então por isso que ele fala aqui, né, que não dá para negar, porque o primeiro de nós ainda está entre nós, que é Adão lá. Tá bom? Então ele está citando isso aqui ao povo aqui. E aí ele continua, o povo conhece a história também. Né? Só que o que acontece aqui, né? Por que ele foi pregar nessa cidade? Muitos filhos de Adão e Eva, eles rejeitaram os ensinamentos de Deus, né? Foram para outras terras e constituíram famílias, tá bom? O mesmo aconteceu com Caim, né? Ele foi expulso ali da onde ele estava, mas também tem um relato nas escrituras que ele foi e se casou e começou a dar semente ali também, né? Começou a procriar. Então é interessante nós saber que tinha outros, né, que eram filhos de Adão, mas que não participaram do evangelho, decidiram não participar. E aí o que acontece, né? As outras pessoas acabam nascendo ali fora do convênio e não conhecendo o evangelho de Deus. E Enoque vem pregar essas pessoas. Outra coisa também aqui que nós podemos observar no livro de Moisés e também lá em Gênesis, né? Que
o Senhor usa dois termos diferentes. Quando ele fala filho do homem, significa aqueles que não fazem convênio com ele, que não pertence à igreja, né? A igreja não é uma estrutura ali, é o povo do Senhor, tá bom? Então, aqueles que não pertencem, que não fazem convênio com Deus, ele chama de filhos do homem, tá bom? Por isso que lá a gente vai estudar ainda, às vezes eu fico adiantando as coisas aqui, mas quando ele vai falar lá com Noé, né, ele fala, eu vou destruir todos os homens, né? Ele está se referindo aos que não tinham convênio com ele, tá bom? Porque a terra está, nessa época aqui já está muito iníquo, tá bom? Mas Enoque vem e prega essas pessoas aqui, tá bom? Então só continuando aqui ele começou a falar da queda. No versículo 52 ainda ele diz assim, e também lhe disse, não, 52 não, versículo 45, né, que eu li. E a morte veio sobre nossos pais, não obstante nós conhecemos, e não podemos negar, até o primeiro de todos conhecemos, sim, Adão. Então ele falou sobre a morte veio a nossos pais, né? Que a morte entrou na terra, que por isso a queda, então ele está explicando a queda aqui, tá bom? Ele explicou a criação da terra, agora ele está explicando sobre a queda, a necessidade de nós sermos redimidos aí da morte, conforme ele está explicando aqui, da morte e do pecado, tá bom? E agora ele vai explicar sobre a expiação, ou seja, usando os três pilares, a criação, a queda e agora sim sobre a expiação. Olha o que ele diz aqui no versículo 52, para finalizar. Ele também lhe disse, se te voltares para mim e deres ouvido à minha voz, e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizado, sim, na água, em nome do meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual a salvação dos filhos dos homens. Receberá também o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em meu nome. E tudo o que pedirdes te será dado. Bom, então nós podemos ver que ele fala aqui sobre a expiação, que por meio de Jesus Cristo, por meio da expiação, não existe outro nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele está explicando aqui sobre a expiação de Jesus Cristo. E ele acaba falando sobre ordenanças também. Ele falou sobre o batismo, o recebimento do Espírito Santo. Tá bom? Então ele fala sobre isso aqui nessa explicação aqui dos três pilares. Tá bom? Conforme eu disse, é muito importante nós conhecermos o plano. Tá bom? Seja da maneira que os missionários compartilham ali, mostrando o reino celestial, terrestrial, a terra, o mundo espiritual, né, o julgamento, passando pelo véu do esquecimento, seja pelo aquele método ou pelo método aqui de Enoque, tá bom? Existem outros métodos de ensinar, vou ver se eu trago um outro aqui para compartilhar sobre o plano de salvação também, mas basicamente é isso, tá bom? É saber o propósito de nossa vida. Nós estamos aqui para fazer convênios para poder voltar à presença de Deus. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não se esqueçam, quem quiser entrar aí no grupo do WhatsApp do Jefferson, tá bom? Do estudo do Vem Segue, tá bom? Vou deixar o link aqui do grupo no WhatsApp que ele criou. E todo dia ele coloca lá no grupo o link que é do Zoom para estudar aí. 5h20 da manhã até às 6 da manhã. Se você não tiver todo esse tempo, você entrar um pouquinho ali, ficar meia hora, alguma coisa assim, também é válido, tá bom? Eu tô lá na aula com ele e eu tenho gostado. Então todos vocês aí sintam-se extremamente bem-vindos, tá bom? Então, essa mensagem que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.